Deus abençoe a todos. Nós estamos felizes por poder estar aqui mais uma vez, desta oportunidade, falando para nosso Brasil inteiro, exterior. Estava recebendo o contato aqui de Angola, estão nos acompanhando, Belchior e outros irmãos ali de Angola. E desse Brasil, em muitos lugares, estão conectados conosco. Apesar de ser um culto excepcional, uma sexta-feira, não é o costume de todos, né, participarem dos cultos na sexta-feira, mas eu percebo que as águias, ela vivem farejando o ar, né? Assim como os corvos buscam algum cheiro atrativo, as águias também sempre estão buscando alguma coisa que lhes atrai, e quando tem uma transmissão, certamente eles comunicam uns aos outros e vão passando e mandam o link, e de repente nós temos aí uma grande congregação nos acompanhando. Nós saudamos a todos em nome do Senhor Jesus, falando aqui de Videira, Santa Catarina. Um grande prazer voltar aqui depois de aproximadamente 10 meses que nós estivemos aqui pela última vez. Faz 10 meses que nós não voltamos aqui, mas temos sido mais fortes do que a pandemia, né? A prova é que nós estamos aqui nessa noite, e aqui nós não perdemos nenhum irmão, nenhuma irmã, por causa desta praga que está aí caindo. Deus tem guardado todos vocês, tem guardado a nós. Estamos muito felizes de saber que Jesus realmente é o nosso médico dos médicos, né? Me acompanha o meu filho, Marcos Davi, já esteve aqui uma outra vez, né? Esse é meu filho mais velho, está nos acompanhando, nos assessorando aí na viagem. Eu deixei meu celular já à disposição de todos que querem comunicar a audiência, já vários irmãos aqui, a partir do momento que o irmão Josué começou a compartilhar, eles já estão nos acompanhando. E é importante, irmãos, que a gente começa a conhecer os irmãos de longe, sem vê-los, né? Por exemplo, a transmissão daqui, tem irmãos que na próxima eles vão ver que se o irmão Luiz não estiver aqui, eles vão descobrir que o irmão Luiz não está aqui. Então, o irmão Luiz não estava, a irmã Maria não estava, o irmão fulano não estava no culto. Existe uma conexão muito especial com o povo de Deus, de um sentimento cristão, que nós amamos as pessoas sem nem mesmo termos contato com elas. Nós temos no nosso coração aquele sentimento de companheirismo, mesmo não tendo aquela aproximação com eles, mas se cria em nós esse sentimento de amor. Então, realmente, eles percebem. Eu recebo contatos assim, dizendo assim: olha, aquela irmã estava triste no culto lá, eu vi que ela não estava bem. Aquele irmão mudou de lugar, ele sentava sempre ali, mudou de lugar. Então, se as pessoas percebem, nós imaginamos o quanto Deus também não percebe cada um de nós, né? De poder vir à casa dele para lhe adorar. Então eu sinto feliz em saber que nós estamos juntos nesta caminhada, nesta batalha. Aqui, ó, nós temos irmão lá do norte, lá de Rondônia, como nós temos irmão do sul, do centro-oeste, Minas Gerais, Goiás, nos acompanhando. Isso, nós somos realmente uma grande família, não é verdade? Saudade de todos vocês, de poder reencontrá-los, mas Deus nos deu esta oportunidade. Estamos muito felizes realmente por isso. E nesta noite é apenas compartilhar um pouco da nossa alegria de vê-los de pé na fé, do trabalho do pastor Josué. Às vezes vocês não é estranho, eu falo o Josué, mas é porque nós ajudamos a criar ele, né? Quando nasceu, nós já estávamos no campo pregando, então se cria um vínculo familiar muito próximo, né? Então a gente chama de Josué, o irmão Josué, mas o mais importante é o respeito, né, que nós temos pelos outros, como ancião, como filho, que é o que Paulo disse para nós, quando for tratar com a igreja, reconhecer os anciãos, reconhecer os jovens, reconhecer as crianças, reconhecer os mais velhos, né, na fé. Isso realmente nós temos aprendido. Então, muito bom podermos ter um companheirismo sadio,
onde a palavra de Deus tem liberdade para nos falar, nos corrigir, nos ensinar, né, nos dar crescimento espiritual, porque nós não crescemos sem provas. As provas fazem parte do nosso crescimento. Em outras palavras, elas fortalecem os nossos nervos espirituais, né? O animal, quanto mais ele puxa carga, mais ele desenvolve os seus músculos para suportar cargas mais e mais fortes. E Deus também, sabendo disso, Ele também faz com que nós venha cargas pesadas, para nós desenvolver esse músculo da fé, para podermos vencer aquilo que há de vir ainda. Muito feliz também pelo irmão Sidmar estar aqui, a irmã Danusa, né, acompanhando o marido nessa jornada, irmão Joel. Eu sempre senti bem vocês dar esse apoio. Pastor José vem aqui, às vezes volta à noite, vocês sempre juntos. Já estourou 2 pneus numa volta aí à noite, difícil, mas para quem sabe o que é o ministério, sempre eles vão dar um valor excepcional. Para quem não sabe, torna-se uma coisa talvez tão corriqueira, tão pequena, mas só quem está embrenhado no trabalho sabe o valor, sabe realmente o peso que é ser um ministro, a responsabilidade de cuidar de um povo. Uma vacina pode te matar. Você imagina um ensinamento errado, pode também te tirar da eternidade. Se você for enganado, enganada, vocês poderão descobrir isso na tribulação, e eu não quero. Eu quero descobrir todas as coisas erradas aqui. Na tribulação eles vão saber que perderam o que era mais importante, só que não tem o que fazer. Então, se temos que voltar atrás, se temos que corrigir, se temos que nos apanhar, se temos que aprender uns com os outros, vamos aprender agora, porque temos tempo de voltar, pedir perdão, acertar nossas vidas, do que ir para a tribulação e não termos chance nenhuma mais de arrebatamento. Sabe, irmão? Rapto é só este. Noiva é só esta. Tirando disso, pode ser salvo, pode ir para o céu, pode ter vida eterna, mas noiva ou é agora para sermos transformados, ou a tribulação para entrar lá do outro lado depois do milênio, para participar da eternidade. Sabendo que nós temos verdadeiramente essa oportunidade, vamos aproveitá-la. Vamos aproveitá-la. Tem que dar uma marcha ré? Vamos dar uma marcha ré. Vamos virar uma esquina. Vamos corrigir isso, vamos corrigir aquilo e vamos chegar lá pela graça de Deus. Então, é por isso que nós confiamos que aquele que realmente começou esta boa obra, ele vai aperfeiçoar. Eu não lembro, irmão Laudaí, quando é que nós viemos aqui pela primeira vez, em que ano que foi que nós viemos aqui, quanto tempo já faz, quem sabe uma Lídia sabe, uma Lidiane sabe, alguém de vocês lembra? 2014? Eu acho que foi mais, não? 2014? É a primeira vez que nós viemos aqui, então, 6 anos aí estamos caminhando juntos pela graça de Deus, né? Foi agregando mais alguns passaram por aqui, tomaram desta água, foram embora, mas eu tenho certeza que essa água não fez mal para eles, né? Ajudou eles a caminhar mais um pouco, e nós estamos agradecidos em manter esta fonte da palavra de Deus para quem desejar beber desta água. Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Outro lugar ele diz: quem beber desta água nunca mais terá sede, diz para a samaritana. E nós que temos bebido desta água, temos voltado sempre para beber novamente, porque ela tem sido maravilhosa para nós. A saudação da minha esposa, a irmã Sueli, quando você estiver orando por mim, lembre de orar pela irmã Sueli, porque ela é parte, ela também sofre as mesmas dores, as mesmas tristezas, os mesmos abatimentos, chora junto. Então ela precisa, sim, eu sei que vocês amam a irmã Sueli, e vocês orem por ela para que Deus lhe conceda saúde e vida espiritual e tudo para continuar adiante nesta caminhada. Nesta noite nós temos um trabalho especial, né? Depois da minha vinda aqui, logo entrou o irmão Ismael,
Nós não tínhamos aqui um líder de cântico, né? Veio o irmão Ismael, é o líder de cântico. Instrumento, sai uma, Deus vai provendo outro e vai entrando e vai trabalhando. E assim Deus nunca perde. Ele é uma roda constante. O profeta diz que Deus nunca tira algo de nós para não dar algo melhor. Sempre quando nós perdemos alguma coisa, é porque Ele tem algo melhor para nos dar ali adiante. Nós perdemos muitos amigos no mundo e perdemos até familiares, mas Deus nos deu milhares deles aqui na terra, que até do outro lado do mundo as pessoas nos amam, oram por nós e fazem parte da nossa família. Isso foi o grande presente de Deus para nós, é vocês, é saber que nós somos uma família, né? Nós estamos procurando fazer até o fim de 2020 esse estabelecimento, ministérios, igrejas trabalhando, abrindo novos campos também, novas frentes de trabalho, novas oposições, né? Vamos dizer assim, manipulando as nossas munições, porque cada vez mais o gigante aumenta e a dose tem que ser maior para poder derrubá-lo também. E a gente vai aumentando a oração, aumentando a dedicação a Deus, a santificação, porque certamente é um grande desafio para todos nós nesses últimos dias. Mas Deus não nos pôs aqui, irmão, aventurando de que nós poderíamos vencer ou não. Paulo diz que nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos elegeu. Então eu estou certo de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a minha confiança, não em mim, mas na promessa que Deus tem feito para nós. Não é o que eu vou fazer, não é o que eu tenho feito, é o que Ele fez por mim. E o que Ele fez por mim, é o que alguém fez por mim pode tirar. O que alguém fez por mim aqui pode apagar. Mas o que Deus fez por nós nunca será apagado. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele nos deu o carimbo para entrarmos na vida eterna. Ele nos deu hoje o penhor do Espírito Santo. Ele nos deu o sinal de que quando esse corpo terreno se desfizer, nós temos um corpo já esperando por nós. E se for uma transformação, esse corpo corruptível será transformado. E nós teremos um corpo eterno. Que grande promessa Deus fez para nós, não é verdade? Que grande promessa. Então nós queremos falar de ministério, porque é o que nós queremos fazer aqui nessa noite. Para isso eu gostaria de vocês ficarem em pé, para lermos as Escrituras. Um versículo só. Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Nós gostaríamos de ter essa leitura, porque todos os nossos ministérios, eles têm que passar pelo filtro da palavra de Paulo. Não é do irmão Brana? Mas o irmão Brana nunca tirou nada do que Paulo estabeleceu. O profeta sempre pontuou o que Paulo fez como sendo a palavra perfeita de Deus. E nós temos aprendido isso, né? Temos aprendido isso. Por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Essa foi a ordem bíblica para nós fazer o que Paulo nos ordenou a fazer. Então nós queremos sempre, irmão, na vida cristã, na vida ministerial, nas tarefas do esposo, da esposa, dos filhos, dos adolescentes, dos anciãos, nós queremos saber todas essas diretrizes que nos dá o direito de dizer que nós somos cristãos. Não tem como ser um cristão sem a observância dos mandamentos de Deus para o nosso tempo. Precisamos saber que estamos baseados inteiramente o que vamos fazer de acordo com a palavra de Deus. Ao longo da nossa caminhada, podemos até ter dado uma volta um pouco mais longa, mas de repente Deus nos endireita, nós voltamos para o caminho, seguimos a nossa estrada, porque nós temos um alvo a alcançar, acertar 10 de cada 10, acertar
tudo aquilo que Deus pediu de nós. E eu creio que nós estamos indo nesta direção. Oremos. Nosso querido Pai, amantíssimo Senhor Jesus, bom podermos estar aqui entre teus filhos, bom é podermos compartilhar dessas bênçãos tão especiais, de ver o rosto de meus irmãos, apesar de todas essas restrições e pandemia e mortes pelo Brasil afora, nós estamos desfrutando como Israel estava em Gósen, estamos desfrutando da palavra de um profeta, estamos seguros porque temos aplicado o sinal, temos procurado observar os teus mandamentos e os nossos corações têm sentido a paz de que estamos no caminho certo. Pai, já pedimos perdão de nossas falhas, se porventura falarmos alguma coisa indevida que venha ferir alguém, ou que venha trazer qualquer pedra de tropeço no caminho de qualquer um dos nossos irmãos, que o Senhor, desde já, nos livre, Pai. Prenda os nossos lábios, para que não venha dizer nada que não seja edificante. Abra os nossos corações para conceber somente aquilo que é da Tua palavra. Eu agradeço, Senhor, por poder nesta noite falar aos Teus filhos e ser participante desta alegria, de vê-los todos aqui reunidos em Teu nome. Amado Senhor Jesus, tome as diretrizes desta reunião e de todas as demais reuniões que vierem nesse lugar, que essa plataforma seja um manancial de águas vivas, de palavra, de conselho, de cura divina, de orientações, que venha mudar a vida de nossos irmãos, a vida dessas famílias e nos preparar para o grande dia, Pai. Não apenas o grande e terrível dia para os ímpios, mas o grande dia para os teus eleitos, que é se vestir completamente de toda a tua palavra, para o nosso encontro nupcial com aquele que nós amamos, com aquele que nós esperamos, por aquele que nós um dia queremos conhecer a cor dos seus olhos e nós queremos abraçá-lo e sentir o calor do seu corpo. Permita, Pai, que essa plataforma seja esse manancial, seja esse rio de águas vivas, Senhor, para ajudar os teus filhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Nós queremos colocar um pequeno fundamento aqui, irmãos, daquilo que nós pretendemos fazer na mensagem Ordenação de 1962. O profeta diz: então os anciãos da igreja lhe impuseram as mãos, reconhecendo a este homem e usando o ministério apostólico da imposição das mãos para que fosse pregar o evangelho, enviado por testemunho desses irmãos que criam que o dom de Deus estava obrando ali. Então, o profeta disse que a melhor coisa que Deus dá para a igreja é um pastor. Porque nós sabemos que é o caminho e a única forma de Deus é a linha de Deus. Ele também disse que o pastor é o anjo da igreja. Essa palavra anjo não está dizendo que ele é um homem livre de sofrimentos, livre de ataques, livre de dores, não. Está dizendo a palavra anjo no sentido de que não tem compromisso com o homem, mas sim o compromisso com Deus, trazer à congregação a palavra de Deus. Ele é um homem, mas ele representa o anjo de Deus para a igreja. Esse realmente é um grande presente. Tanto é que nós não temos o direito de escolher a nossa igreja, mas a igreja tem o direito de escolher os seus pastores. Deus deu a ela, porque é a mulher que tem o sim e o não. Quando o moço se aproxima, é ela que tem a chave de dizer eu aceito ou eu não aceito. A igreja da mesma maneira. E nós não estamos aqui para fazer ministros, nós não estamos aqui para impor à igreja aquilo que nós achamos que é certo. Nós estamos aqui para expor para a igreja aquilo que nós acreditamos que é certo. A igreja por si, ao reconhecer esse grande dom, essa grande bênção de Deus, é ela que vai realmente reconhecer. Lembrando que
Isso é questão de destinos eternos, porque aquilo que nós ouvimos da plataforma pode determinar a nossa vitória ou a nossa derrota. O apóstolo São João, escrevendo em uma das suas cartas, diz: filhinhos, é tempo que do anticristo já está na terra. Ele já tem vindo à terra. Mas vós tendes o Espírito Santo e sabeis aquilo que é certo. Deus, sabendo que o seu povo precisava ter o discernimento, a sabedoria, para que pudesse escolher, para que pudesse colocar diante de si um líder, Deus enviou a você o Espírito Santo para examinar tudo pelas Escrituras. Ninguém conhece mais o marido do que a esposa. Ninguém conhece mais a esposa do que o marido. Ninguém conhece mais a igreja do que o Espírito Santo, porque ele foi enviado justamente para nos posicionar no corpo, para que nós fôssemos seus representantes, a parte dele aqui na terra. Atos capítulo 20, versículo 20, nós encontramos o apóstolo São Paulo dizendo que Deus, através do Espírito Santo, constituiu o bispo para apacentar as ovelhas, as suas próprias ovelhas, quem ele salvou com o seu próprio sangue. Por isso, a responsabilidade de quando nós vamos fazer algo, nós temos que medir isso tudo pela palavra, porque o povo que vai ouvir essa palavra não deve ser um povo indouto, um povo sem sentido espiritual. Você deve ser leitor da Bíblia, você deve ser leitor da mensagem, você deve ser estudante, deve ser homem e mulher de oração, para saber o passo que você está dando, porque aquilo pode determinar a tua derrota ou a tua vitória. Mas é isso que temos procurado fazer, todas as mensagens estão à nossa disposição para você realmente examinar. E o profeta disse que aqui os anciãos da igreja lhe impuseram as mãos, reconhecendo este homem e usando o ministério apostólico da imposição das mãos para que fosse pregar o evangelho, enviado por testemunho desses irmãos que criam que o dom de Deus estava operando através dele. Não tem como, irmão. Eu não entendo como uma pessoa pode ser um pastor ou pode ser um pregador sem ter alguém que gere, porque a maneira de Deus, a forma de Deus, o padrão de Deus é um saindo do outro. Não pode haver um nascimento de filho sem a mulher, ou só com a mulher, ou só com o homem. Tem que haver uma conjunção para que possa dar origem a isso. E a origem de um ministério depende de alguém para reconhecer esse dom. Deus deu. Olha, se Deus deu o dom, e os dons são dados sem arrependimento, para que imposição de mãos? É porque Deus estabeleceu a norma que ele quer trabalhar, o reconhecimento através dos seus próprios homens. Jesus, irmão, ele otorgou para a igreja, para os apóstolos, coisa que era para ele fazer. Eis que eu vos envio, em outras palavras, eu poderia eu mesmo ir, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, mas isso que eu tenho, eu estou passando para que vocês façam em meu lugar. Jesus sempre compartilhou do que ele tinha de bom com aqueles que ele amava. Ele sempre fez dessa maneira. Ele sempre trouxe algo para manifestar o seu povo, e ele, nesse ministério que ele deixou aqui na terra, ele também tem trazido, irmão, esse compartilhamento de ministérios que geram outros ministérios. Porque o que nós estamos fazendo, nós estamos dando sequência a uma coisa natural da vida. Amanhã eu saio de cena, a igreja terá que continuar. Mas como que ela vai continuar? Quando o pai morre, não tem um filho que ficou o mais velho, hoje eu tenho um filho mais velho. Se eu partir primeiro do que ele, pela minha idade, ele fica como o mais velho da família. Depois ele tem um filho, esse filho, ele morre, ele tem um filho, vai dar uma continuidade da própria semente. Então nós vemos que Deus também, na vida ministerial, ele trabalha para que esta continuidade possa continuar na igreja. Então ele deixou um plano para que nós pudéssemos executar.
Agora, esse plano, ele é apresentado para a igreja. E a igreja, em sua maioria, é o que determina o sim ou o não. Assim foi também que fizeram com os ministros, impondo-lhes as mãos e dando-lhe a destra de companheirismo para trabalhar em unidade, como um trato diante de Deus, já que viram o dom operando neste irmão, que não havia sido chamado para algo, ou que havia sido chamado para algo, e o creram. Impuseram as mãos sobre ele para que Deus o abençoasse. Era uma aprovação. A forma como Deus trabalhou. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses, quando ele vai apresentar Timóteo, ele disse, olha, eu não tenho ninguém melhor do que ele, que tem me atendido como filho ao Pai. Havia uma afinidade para que aquela aprovação trazida por Paulo fosse de alguém que realmente soubesse valorizar. Valorizar o quê? Valorizar a obra que Deus estava realizando, a obra que Deus estava vindicando. Lembra, irmãos, que quando Israel entrou no aperto ali, foi porque levantou um faraó que não conheceu a José? Foi quando eles tiveram que pagar o preço, porque levantou um faraó que não lembrou a história de José. E eu creio que todo obreiro levantado por Deus através de um ministério, ele deveria lembrar de José. Mas quando se levanta um faraó, a primeira coisa que ele faz é tentar apagar tudo que foi feito para trás. Agora, o irmão Josué, se ele torna o pastor dessa igreja, se ele é um arrogante, se ele realmente quer mudar todas as diretrizes, ele vai apagar toda a história, ele vai apagar tudo que foi feito, que foi feito para edificação, para que a memória, em outras palavras, é igual ao prefeito. O prefeito vai numa cidade, ele é católico de Santo Antônio, ele vai lá e coloca uma estátua de Santo Antônio bem na entrada da cidade. 4 anos depois, outro prefeito já não é mais adepto de Santo Antônio, é adepto da Maria Aparecida, vai lá, derruba o Santo Antônio e coloca a Aparecida na entrada da cidade. É assim que nós vemos. Mas nós, disse o irmão Brano aqui na mensagem Ordenação, nós fazemos isso para uma unidade, para confiança de que essa igreja estará crescendo no Espírito Santo dentro de uma unidade para chegarmos ao aperfeiçoamento através do ministério. Porque, irmão, nós podemos ser a porta de entrada e nós podemos ser a porta que se fecha para não entrar. Porque Deus não pode trabalhar numa igreja se ele não tiver uma porta aberta para entrar. Por isso ele bateu na porta. Ele queria entrar para ter companheirismo. A partir do momento que ele não pôde entrar por essa porta, ele disse, então agora você sai. Que é justamente o que Deus está fazendo hoje. Quando ele não pode, e você é uma filha, e você é um filho de Deus, e está nos planos de Deus desde antes da fundação do mundo, ele não vai te deixar escravo e um faraó usando de força para te escravizar, para não poder orar, não poder ler a Bíblia, não poder ler a mensagem. Deus vai levantar um Moisés e vai equipar esse Moisés e descer lá nas profundezas do Egito e tirar o seu povo que estava em cativeiro. Porque Deus não pode me fazer, irmão, um ditador. Deus não pode fazer um faraó. Nós não somos dono do povo. Agora, o pastor, elegido pelo povo, ele é a porta. E se ele é sensível ao Espírito Santo, ele fará tudo o que é necessário da parte de Deus para que a igreja seja abençoada. Ele sai, ele apresenta aquele presente que Deus deu para a igreja, os 5 ministérios, para aperfeiçoar. Agora nós, como pastores, muitas vezes, ou como ministro, nós achamos que nós somos apóstolos, nós somos profeta, nós somos mestre, nós somos evangelista e nós somos pastores. Nós não precisamos de nenhum outro dom, sendo que o próprio irmão Brana, que tinha todos os dons dele, tinha um nível para pregar na igreja como pastor da igreja. O próprio profeta, ele não precisava daquilo.
Mas ele sabia que a ordem da Bíblia é que Deus tinha primeiramente apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, pastores e mestres. E ele queria que a igreja tivesse exatamente fundamentada no ensinamento de Paulo, para que a igreja pudesse refletir aquilo que Paulo havia estabelecido. E ele então torna-se o quê? A porta para que a palavra tenha livre acesso. Eu digo, irmão, com a bênção própria, nosso tabernáculo em Curitiba foi uma das igrejas que mais abriu a porta para todos os pregadores que visitaram esse país. Foram dezenas de pregadores que vieram de outros países. E eu digo uma coisa, nunca perdi um membro porque eles pregaram na minha igreja. Pelo contrário, engrandeceu o ministério, floresceu o ministério, abençoou o povo. Tem pregadores que estiveram na nossa igreja, que se um dia eles voltarem, terão a plataforma da mesma maneira, como eles foram de grande ajuda em épocas que nós precisávamos tanto de ajuda. Mas se eu tivesse fechado a porta para eles, se nós não tivéssemos dado oportunidade para que esses dons que Deus tinha levantado no mundo, não somente no Brasil, mas no mundo, homens que Deus deu dons verdadeiros, que veio ao nosso país e a porta se abriu, hoje se alastrou por todo o país, querendo ou não, não é com orgulho, querendo ou não, mas começou conosco ali em Curitiba, um dos maiores trabalhos nesta nação, começou porque nós abrimos a porta, porque reconhecemos dons de homens, que pôde ajudar a igreja a entender melhor a palavra de Deus e nos levar ao nível mais alto de fé para abrir o nosso entendimento, para compreender o que nós hoje estamos compreendendo. Aqueles homens que deram um pontapé em nós, nos empurraram para frente. É claro, irmãos, que muitas vezes você é empurrado do ninho, você tem que voar com suas próprias asas, mas tem que chegar alguém ali que tem que tirar os espinhos, tem que te empurrar para fora para você voar. E nós tivemos esses homens aqui, que quando eles chegaram, mostrou que nós estávamos muito nos rudimentos. Então Deus nos abençoou, porque esse homem aqui abriu porta para eles. Querendo ou não, foi uma grande bênção de Deus para todos nós. Nos damos conta que a forma escriturística de ordenar o ministro é impondo-lhes as mãos. É de anjos? Será que é os anjos que vai descer ali e vai pôr as mãos no ministro? Nem o apóstolo São Paulo, nem a maior comissão bíblica que nós encontramos, que é a comissão apostólica. Você sabia que o profeta disse que a comissão de apóstolo é maior do que profeta? O profeta disse isso. E nem a comissão maior, embora Paulo era profeta, a comissão maior dada pelo próprio Jesus Cristo para um homem chamado Paulo, derrubando do cavalo, falando audivelmente com Paulo, vendo aquela luz, mas ele disse, agora você vai na casa de fulano de tal, ele vai impor as mãos sobre você, para você enxergar. Amém. Porque essa é a maneira de Deus, irmão. Essa é a maneira de Deus atuar. O reconhecimento pelas mãos do presbitério, como disse o apóstolo São Pedro. Nós precisamos entender qual é o plano, a forma de Deus trabalhar. Agora, isso não é tomar um homem, seja quem bom como for, chegar aqui e dizer assim, esse homem é o vosso pastor, esse homem vai conduzir vocês para frente. Quem tem que aprovar isso são as pessoas que convivem, são as pessoas que realmente sabem que aquele homem é aquilo. Mas ele tem que ser reconhecido pelas mãos do presbitério. Eles não podem, irmão, fazer um levante na igreja, ou alguém ali levanta, ou acolá levanta e diz, eu sou pastor. Bom, se alguém disser para mim que ele é pastor, ou que ele é evangelista, ou que ele é apóstolo, está tudo bem. O mundo tornou-se um púlpito para qualquer um de nós. Nós podemos ir para uma cidade, levantar uma obra ali e ser reconhecido por Deus. Como eu disse para um elemento que sempre me deu trabalho procurando ministério, eu disse, olha, é fácil, faz o seguinte, quantas cidades tem em volta dessa cidade aqui? E cada uma delas tem 5, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes. Vai lá, prega naquela cidade, levanta um povo, batiza aquele povo e vem aqui. E eu vou lá e faço uma votação, e se aquele povo te reconhecer que você é, eu vou impor as mãos sobre você, mas prova. Porque tem uns que querem ser pastor, ou querem ser evangelista, ou querem ser apóstolo, mas simplesmente trabalhando na lavoura do outro.
Cadê os frutos lá de fora? Cadê as coisas que vêm lá de fora? Cadê o trabalho que vem lá de fora? É diferente quando nós... Veja o que Paulo fez, irmão. Vê se Paulo, depois que ele foi ordenado apóstolo, ou profeta, ou que Deus o chamou no caminho de Damasco, ele foi lá, Pedro, você não tem uma igrejinha para me dar, não? Deus falou comigo lá em Damasco, você não tem uma igrejinha para me dar, não? Você não tem uma congregaçãozinha? Estou precisando pregar, estou precisando fazer alguma coisa. Não. Quando Pedro soube que ele era um enviado de Deus, ele partiu para a Arábia, ele partiu para todo o Oriente, ele viajou, ele foi para a Itália, ele foi para todo quanto é lugar, ele deu testemunho. Ele deu testemunho. E eu posso dizer isso a mesma coisa, irmão. Tem aqueles que são ordenados ou estão ali naquele canto e nunca passa daquilo. Nunca passa daquilo. Nós temos que trabalhar, nós temos que labutar. A nossa história tem que falar mais alto. Mas quando se levanta um faraó que não conhece José, não conhece o esforço, é a mesma coisa, chega o irmão Josué aqui agora, 6 anos depois, não conhece como começou, qual foi o sacrifício, qual foi a dor de parto, e chega aqui e desmancha tudo, desmoraliza o pastor, desmoraliza quem começou. Bastaria um crente ter discernimento para saber que esse não seria o caminho de Deus, não reconhecendo aquilo que Deus começou. O apóstolo São Paulo disse isso. Paulo, nas suas cartas, eles reconhecendo aqueles mais velhos. Sabe, irmão? Nós estamos precisando mesmo voltar aos princípios da palavra de Deus, para reconhecer a obra de Deus, saber como é que Deus estabelece, como é que Deus trabalha. Não é a minha a autoridade máxima, não é a autoridade máxima da igreja, não é a autoridade máxima do profeta, mas um conjunto de igreja e pastor e presbítero e pregadores trabalharem dentro desta máquina chamada Bíblia e estabelecer aquilo de acordo com a perfeita vontade de Deus. Se nós fizermos isto, nós só temos a ganhar. Nós só temos a ganhar. Porque mesmo hoje, homens que às vezes nem têm comunhão conosco, mas estão lá apacentando um povo que nós batizamos. Foi lá que nós começamos. Querendo ou não, a minha história não vai ser escrita por homem. A minha história vai ser escrita por Deus. Os homens podem me apagar aqui embaixo, mas Deus nunca riscará o meu nome lá em cima. E lá ele está guardado e um dia a nossa história será contada lá em cima. Nos damos conta que a forma escriturística de ordenar um ministro é impondo-lhes as mãos. Agora nós não cremos que os dons venham pela imposição de mãos. Não é isso que nós estamos mostrando aqui. A imposição de mãos é o reconhecimento daquele dom que aquele homem tem. Então, como diz o profeta, nós cremos que os dons, não cremos que os dons venham por imposição de mãos. Cremos que a imposição de mãos é uma aprovação. Então, para que haja uma aprovação, mesmo na soberania da igreja, tem que haver uma imposição de mão do presbitério. Não é vocês me eleger como pastor, não, a igreja me elegeu como pastor, mas quem é que vai reconhecer isso? Isso é um passo da verdade, mas não é toda a verdade. Vocês estão certos, mas tem um caminho os qual nós precisamos chegar ali para reconhecer isso pelas mãos de alguém que vai ser colocado ali, para um reconhecimento. E a Bíblia fala que esse reconhecimento é pelos anciãos. Quem é ancião? É o tempo que a pessoa tem em Cristo. Quando Timóteo e os outros irmãos lhe impuseram as mãos, se haviam dado conta que naqueles homens estava o dom. Recordem, não despreze o dom que há em ti, que tem vindo da tua avó Lóide. Eles viram isto em Timóteo e, portanto, os anciãos lhes impuseram as mãos, ordenando-o e impuseram as mãos não impuseram as mãos sobre um homem
que não havia mostrado nada. Eles tinham primeiramente que ver o trabalho que estava sendo feito para depois impor as mãos. Se o próprio diaconato não se pode levantar um homem e fazer-lhe diácono, sem antes prová-lo primeiro, para saber se ele tem a vocação para ser um diácono, e o ministro, então. Como nós deveríamos fazer? Primeiro, seja provado. Primeiro, mostre o seu trabalho, mostre a sua fidelidade, e depois, então, seja reconhecido o dom. Por que eu digo isso, irmão? Porque nós temos dons dados por Deus dentro da Assembleia de Deus. Nós temos dons dados por Deus dentro da Igreja Batista, dentro da Igreja Presbiteriana. Nós temos dons em todas as denominações. Mas se não seguir os caminhos dados por Deus, de acordo com o que Paulo estabeleceu, são dons, mas sem aproveitamento, porque eles não estão na linha da aprovação conforme Deus tem estabelecido. Então não é o que nós queremos, é a linha de Deus. Tem que passar pelo processo que Deus estabeleceu para que Deus possa vindicar aquilo. Como é bom, irmão, quando você faz as coisas de acordo com aquilo que está escrito. Então veja, eles não impuseram as mãos sobre um homem que antes não havia mostrado nada. Eu sou um evangelista, eu quero ser um evangelista. Tá tudo bem. Quantas almas você ganhou? O que você fez? Não é nem ganhar almas, irmão. A obra de um evangelista não é só ganhar alma. Porque Noé evangelizou o mundo por 120 anos e não ganhou nada, só a família dele. E foi vindicado como profeta Noé, o maior profeta antes do dilúvio foi Noé. Mas a obra não é só para mente, porque existe irmão na igreja que ganharam mais almas do que alguns pastores. Ganharam mais almas do que alguns evangelistas. E não fez desses irmãos evangelistas, não fez desses irmãos pastores. E há outros, irmãos, que foram e pregaram, e lutaram, e levaram mensagem, e fizeram cultos, e foram nas casas, e foram de casa em casa, e pregaram, e não ganhou nada. Não quer dizer que ele não é um evangelista. Mas o desbravar, o levar a palavra, e o reconhecimento que a pessoa tem desse homem que se levanta para buscar almas e luta por elas, isso o vindica como um evangelista. Então diz o profeta, assim que nós não impomos, não compartilhamos dons espirituais, somente o reconhecemos e impomos as mãos para aprová-los. Na mensagem acusação, o profeta fala isso. E alguém disse, irmão Brana, impunha as mãos sobre ministro, sim. Mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, eu creio. O profeta está lá ordenando o irmão Coleman de Nova York e outros pastores de Nova York recebendo a imposição de mãos do irmão Brana, reconhecendo o dom que eles tinham. Eu penso isso às vezes. O Espírito Santo sempre seguirá as instruções da palavra de Deus ao pé da letra. Isso é o que dá segurança para nós. Ah, mas isso aqui é antiquado. Mas está escrito. Nós vamos fazer da maneira que está escrito. Foi Deus que ordenou? Vamos fazer da maneira que Deus ordenou. Mas isso aqui não se usa mais. Não, nós usamos porque está escrito e a Bíblia diz que Deus não muda. Ele é imutável. A palavra de Deus não pode mudar. A base, o fundamento, Paulo disse, veja se outro vai edificar sobre isso. Eu coloquei o fundamento. E veja quem é que vai edificar sobre esse fundamento se você vai fazer a coisa correta. Então ele disse, e um pregador detrás do púlpito que não tenha graça suficiente para pregar, duvido que ele tenha o Espírito Santo, pois para isso é que é dado o Espírito Santo. Deus nunca lhe guiará fora da palavra. Se o Espírito Santo está em você, ele guiará corretamente a palavra. Isso é a prova de que o Espírito Santo está ali. Para que nós queremos isso, irmão Brana? Que tem crente que diz assim, não, eu cresço em casa mesmo, não preciso de pastor, não preciso mais de ministro, eu fico só com as mensagens do irmão Brana. Vai ficar na tribulação.
porque Deus não vai mudar o quadro para te ajudar, não. Está escrito, você precisa de um pastor, você precisa de um guia, você precisa de alguém que lhe oriente. E hoje, se você não quer aguentar um pastor bravo, tem pastor bonzinho para tudo quanto é lado. É fácil de escolher, é a coisa mais branda, mais leve. Mais leve. Bate no seu filhinho para fazer um homem. O vizinho vai adotar ele. Vai dar o carinho que você não está dando para ele, segundo o que eles dizem, e vai adotar ele como seu filho, adotar ele como seu membro, adotar ele como isso. Você vai ver esse filho adotivo mais tarde, ele já saiu por não aguentar a correção, já saiu porque não pode aguentar a correção. Mais tarde você vai ver o que será feito dele. Irmão, nunca Deus passou por cima de sua palavra. Não teve um homem que foi mais castigado nesta geração do que o William Branham. Isso não tirou ele do caminho, não tirou o dom que estava nele. Era Deus aperfeiçoando o dom, para levá-lo a um dom mundial, com o dom de discernimento, o dom da revelação da palavra, que trouxe a Bíblia toda para nós. Mas Deus teve que punir. Agora você não pode falar para um ministro, olha, você falou uma coisa errada, ele já vira a cara e diz, não, eu não sou obrigado, eu sou livre, eu tenho o Espírito Santo. A prova de que não tem o Espírito Santo é que não tem submissão para aguentar o que está escrito, e da maneira que está escrito. Agora, para fazer aumentar essa fé em Cristo, há ministros. Isto é o mais importante do dia, um bom pregador enviado por Deus. E eu admiro, seu dom vai muito mais além de qualquer outra coisa que pudesse fazer. É um pregador, um homem que sabe como trazer corretamente a palavra de Deus. O dom mais maravilhoso do mundo é ser um ministro. O que, de acordo com o Novo Testamento, e o dia presente é um profeta. Eu vi alguém escandalizar, irmão, ou ficar, vamos dizer assim, perturbado, porque disse que chamou Neville de profeta. Ou poderia ter chamado o Raimundo de profeta também. Mas se você volta no que o profeta falou, profeta quer dizer o quê? Pregador. Agora, se nós chegássemos aqui, irmão, eu sou um profeta, vou revelar o segredo do seu coração, que lembrando que Deus tem um para cada geração. Vou revelar o segredo do seu coração. Eu vou pegar na tua mão agora e vou revelar tuas enfermidades. Tá certo, eu estou tomando o lugar realmente de um profeta. Mas pregador, como diz o profeta, pregar o evangelho. Olha o que o profeta diz. O que, de acordo com o Novo Testamento, ao dia presente, é um profeta, um pregador. Profetizar quer dizer predizer ou publicar um assunto pessoal, porém, uma profecia é testificar ou pregar. Muito bem, e o Espírito de Cristo é profecia, diz o profeta. Amém? Na mensagem, Pondo-os ao lado de Jesus, o profeta dá esta diretriz, como deve estabelecer um pregador, um pastor. Agora, eu observei como as igrejas, o evangelismo começou a se espalhar por todas as partes. E então tomaremos, por exemplo, Paulo se tornando um grande missionário para o nosso povo. Nós descobrimos que ele ia onde quer que fosse que o Senhor o guiasse, e fundava uma igreja. Isto era uma nova fé. A igreja naqueles dias, como na Ásia Menor, através de toda a Europa, eles não criam naquela mensagem. Eles não criam naquela mensagem. E quando eles haviam pregado a mensagem, e muitos se convertiam àquilo, então ali não havia ninguém. Se ele deixasse o povo naquela condição, eles peregrinariam exatamente de volta a seus deuses pagãos e ao judaísmo, e outros mais. Porque não havia ninguém para ensinar o povo. Os convertidos, eles não tinham lugar para ir. Então, Paulo estabelecia igrejas em diferentes partes do país. Paulo estabelecia igrejas. Paulo foi pastor de igrejas de Roma, em Éfeso, em outros lugares. O Paulo foi pastor de todas essas igrejas. Hoje ele diz que um pastor não pode ter mais de uma igreja.
eles não conseguem mais de uma e acham que todo mundo tem que ser igual a eles. Não trabalha, não vão atrás, não funda, não vão atrás de quem quer, não abre trabalho na cidade, simplesmente se escorre ali, principalmente quando Deus abençoa um grupinho para subsistir financeiramente. Ele acha que Deus fez aquilo foi para sustentar ele, só para pagar as suas despesas, e deixa lá, do outro lado ali, uma outra cidade, um outro lugar, as pessoas clamando por uma visita. Não, não vou não, porque Deus já me deu o suficiente para mim. Agora diz o profeta, cada uma dessas igrejas, ele deixava alguém que estivesse em ordem, um homem que fosse de confiança, um homem que era conhecido como pastor religioso. Então, após essa igreja se tornar, outras igrejinhas saíam daquela. Jovens e velhos se levantavam e faziam igrejas daquilo. O homem que comandava a igreja principal era chamado de bispo. Mas diz que não tem bispo mais. Porque a igreja católica tem bispo, então não tem bispo mais. Quer dizer que se o diabo inventar o batismo em nome de Jesus, você não vai batizar mais, porque o diabo também está batizado em nome de Jesus. Se o diabo levanta pastor, não podemos ter pastor também, que o diabo também tem. Irmão, vamos deixar de ser criança. Vamos usar a linguagem da Bíblia. Bispo quer dizer pastor, apacentador, o homem que cuida de ovelhas, o mais velho. Aquele que fundou, aquele que trouxe, estabeleceu alguém mais para ser o pastor daquele lugar. É o profeta que está dizendo para nós, irmão. Não é eu que estou me tornando hoje um bispo, se porventura tivermos um novo pastor aqui, e não é eu que estou autoproclamando a história, o acontecimento, a forma de fazer é que está estabelecendo, não é nós que criamos isso, para as pessoas se sentirem tão feridas. Porque diz, onde é que já se viu ter bispo? Onde é que já se viu? Diz que não pode ter homem sobre homem. O profeta diz, a coisa mais difícil é um homem crer em outro homem. Mas a única maneira de você ser abençoado é você crer num homem. Um homem que tem o Espírito Santo. Um homem que tem a palavra. Um homem que tem a verdade. Porque, a menos que você queira ser um Balaão, uma mula pregar para você, a menos que você queira que um animal pregue para você. Quando o animal pregou, foi para um falso profeta. Mas para os verdadeiros filhos de Deus, Deus tinha o Moisés, que tornou-se Deus para ele. Deus tinha Josué para levar o povo para o outro lado. Deus tinha Caleb. Deus tinha Jeremias. Deus tinha Gideão. Deus tinha Jefté. Deus tinha Sansão. Em todo o tempo, Deus tinha homem que estava adiante e era homens ungidos, cheios do Espírito Santo, para dar a vitória para o povo. Hoje eles querem mudar essa forma, mas ela continua válida. Então ele disse, o homem que comandava a igreja principal era chamado de bispo. Aqui o Mombrano chama de igreja principal. Eles para criticar, dizem, olha, a igreja central é Curitiba. Aí nos qualifica como a universal do reino de Deus. A igreja central, que comanda tudo. E não sabe que Deus tem uma hierarquia de responsabilidade, de confiança, que Ele próprio estabeleceu. Ele próprio estabeleceu por causa do seu povo. Ele tem um organismo, não uma organização. Então, aquilo saía dele, seus filhos eram chamados de pastores. E então, esse grupo de igrejinhas, tudo se voltava a esse bispo. Irmão, mas simplesmente é difícil, porque quando nós nos tornamos pastores, nós tornamos autônomos. É uma autonomia total. Nós somos livres. Jesus também deixou liberdade para todos. Jesus deixou a liberdade para os discípulos que quisessem ir, com os 70 fossem. Mas ele achou algum lá dentro que não queria ir. Eu não vou. O senhor está dando liberdade para mim ir, mas eu vou ficar aqui do teu lado, e pronto. Eu não entendo o que o senhor vai passar. Ele não sabia mesmo o que ia acontecer com Jesus, mas eu vou permanecer do lado do Senhor. Eles tinham liberdade, mas eles escolheram ficar ao lado de Jesus. Foi escolha deles. Não foi Jesus que prendeu eles aqui. Porque os 70 Jesus chamou, os 12 Jesus chamou, deu a eles a comissão para fazer todos aqueles milagres, nunca prendeu ninguém, mas houve 11 que em todas as circunstâncias
Eles permaneceram ao lado de Jesus. Jesus é a palavra, é claro. Mas essa palavra tem que estar num homem. Ela não pode ser, eu estou ao lado da Bíblia. É verdade, irmão. Mas o que faz esse livro sem carne humana? Deixa ele na porta da sua casa ali, irmão. Para ver se o diabo vai entrar ali ou não entra. Só porque a Bíblia está lá. Abra ele no Salmo 91, como alguns fazem, pensando que a Bíblia aberta no Salmo 91 é suficiente para o diabo respeitar. O diabo é o primeiro que usa a Bíblia. É o que carrega a Bíblia para todo lugar. Mas deixa essa Bíblia viver em pele humana, para saber que choque o diabo não leva quando encontra essa Bíblia vivendo em dois pés. Essa Bíblia tendo dois olhos, essa Bíblia tendo mãos, essa Bíblia vivendo, o diabo vai respeitar. Não esse papel aqui. Não essa mensagem apenas escrita, mas ela vivendo em você. Então nós vemos, nós entendemos a forma como Deus está trabalhando, como Deus está operando, irmão, esse sistema que Ele próprio estabeleceu. Então, quando estabelece, há realmente esta liberdade, não se pode cobrar. A escolha da igreja, porque ela é soberana. Ela escolheu, ela entendeu o mecanismo, ela entendeu o processo, ela entendeu a forma de fazer. Quando ela sabe e sabe usar os seus próprios direitos, ela pode sim, ela pode. Porque lá nos dias de Saul, quando eles estavam precisando de um rei, eles foram procurar um rei. Eles rejeitaram Samuel, mas o espírito deles não era bom. Sabe por quê? Porque eles já tinham de antemão um rei, tinha um sacerdote, tinha um profeta, eles queriam algo mais, que era menor daquilo que eles tinham, mas eles queriam, e Deus respeitou. A diferença é que lá, eles não foram atrás de Saul, eles foram atrás de Samuel, para que lhe apresentasse um rei, e Deus ouviu o clamor daquele povo. Agora, há um grupo de oficiais em nossa igreja, diáconos, administradores, superintendente de escola dominical, pastores, assim. Nossa igreja é colocada em ordem. E vocês, pessoas, elegeram esses oficiais e este pastor. Eu sou somente um supervisor geral para ver se está tudo certo. Não, nós não precisamos de ninguém, não. Não tem supervisor geral, porque o profeta disse que nós não temos supervisor geral. Vou mostrar para vocês aqui. No entanto, o profeta disse, eu sou um supervisor geral, e eu vou olhar. Eu vou observar se vocês estão fazendo certo. E dar conselhos e assim sucessivamente. Vocês são os que elegem seu pastor. Vocês elegem seus administradores. Vocês elegem seus diáconos. Vocês elegem cada ofício que há nesta igreja. Você, o povo. E é vosso dever se pôr de pé ao lado desses homens, pois eles cometerão enganos. Eles são mortais. Eles são simplesmente homens. E eles cometerão enganos. Mas se o presidente dos Estados Unidos comete um engano, nós o colocamos para fora como um presidente, nós esquecemos isso e seguimos adiante. Esta é a maneira que queremos fazer com nossa igreja agora. Nós queremos escolher, nós queremos dar o direito da igreja e escolher. Vai cometer enganos, irmão? Vai. Eu tenho certeza, irmão, que lá naquele dia, muitos testemunhos chegarão para Paulo e dirão assim, Paulo, se eu tivesse te deixado quando eu não entendi aquilo que tu estava pregando e a tua maneira de atuar, onde é que eu estaria hoje? Eu tenho certeza que quando o irmão Brana esteve na sexta dimensão, aquelas pessoas que foram ganhas pelo seu ministério, e nas horas que o irmão Brana estava cometendo suas falhas, ou você acha que o irmão Brana não cometeu erros? Ou você acha que o irmão Brana não era humano? Ou não acha que o irmão Brana tinha seus problemas de família? Que não vale a pena dizer determinadas coisas, problema de família, como qualquer pai tem. Como qualquer pregador tem. Qualquer dificuldade. Você acha que aquelas pessoas que saíram por causa daquilo, e quando ele chega na sexta dimensão, ele encontrou pessoas que também viram ele cometer as mesmas falhas e não saíram.
permaneceram fiéis a ele. Porque o irmão Branham disse numa mensagem, eu creio que é assim como fui com Moisés, Josué amava tanto a Moisés, ele sabia que Moisés era um homem de Deus, que mesmo que Moisés cometesse uma falha, ele não abandonava Moisés, ele continuava firme ao lado de Moisés, porque sabia que ele era um homem de Deus. Eram aqueles que foram predestinados, chamados para permanecerem juntos até o final da jornada. E quando o irmão Branham chega na sexta dimensão, quem sabe alguma daquelas pessoas, se eu tivesse escandalizado, quando o irmão Branham mentiu, quando o irmão Branham fez aquilo outro, e nós tivéssemos saído do ministério dele, onde é que nós estávamos hoje? Mas alguns disseram, por isso nós estamos aqui, porque tu desceu até lá. Quem é que viu as falhas do irmão Branham na sexta dimensão? Quem é que contou alguma coisa para ele na sexta dimensão? Agora aqui embaixo, ele não agradou a todos. Sabia que até dividir a própria igreja, irmão Branham? Sim, irmão Branham passou por isso. Agora o profeta está dizendo aqui, já estou quase terminando. Irmão Branham está dizendo aqui, eu sou um supervisor geral para ver se está tudo certo e dar conselhos e assim sucessivamente. Agora na mensagem, o nome de Jesus. E essa igreja é soberana. Não há nenhuma junta de administradores ou diácono que irá dizer o que fazer. Essa igreja, em um voto total, diz o que fazer. Isso é exatamente correto, se há uma decisão. Se você não gosta de seu pastor, e há 2 ou 3 pessoas que têm algo contra o pastor, elas não podem se levantar. Se são diáconos, administradores, elas simplesmente, ou que ofício tenham elas aqui, elas simplesmente têm um voto, isso é tudo. Se ele é um pastor assistente, ele simplesmente tem um voto, ele é simplesmente como os membros comuns que se assentam lá atrás. O voto total da igreja encerra o assunto, isso é verdade, isso é correto. Nenhuma junta de diácono coloca um pastor para fora, ou nenhum pastor coloca uma junta de diáconos para fora. A igreja faz isso em um voto geral de toda coisa. Ela é soberana em si mesma. Nós não temos nenhum bispo, não temos nenhum inspetor-geral, temos Jesus. O mesmo profeta que disse que não tinha, que ele era, agora está dizendo que não tem. Nós não temos mesmo, irmão. Mas quando Deus toma um homem para cumprir esse papel, nós temos. Porque Deus toma o homem para fazer a obra. Nós não temos mesmo um homem, mas temos o Espírito Santo, que toma o homem para executar o plano que Deus estabeleceu. Quem é que põe ordem na igreja? Quem é que prega na igreja? Mensagem que o profeta fala, ordem do tabernáculo Branham, ele fala do poder que tem um ancião, que é o pastor titular. Ele é a autoridade máxima. Ele manda fazer, ele desfaz, ele aponta, ele tem que fazer. Ele é chefe dos administradores, ele é chefe da música, ele é chefe de tudo. Não foi eu que estou dizendo isso, é o profeta que diz que é isso. Agora, quando você vem, irmão, na igreja, para ser membro, para assistir à igreja, conheça seus direitos, mas conheça também seus deveres. A questão é que muitas vezes querem cobrar do pastor, mas eles próprios não cumprem seus deveres. Não faz a sua parte. Eles querem que o pastor cumpra a sua parte. Mas por que não cumpre os seus deveres como cristão? Por que não entram pela porta? Por que não faz o que é correto? Por que não reconhece a forma como Deus trabalha? Se ele é um ancião maior. Ele é o inspetor-geral, ele é o pastor cabeça, ele é o rei. Ele é o Senhor, ele é o curador, ele é tudo e tudo. E nós somos simplesmente seus súditos andando na luz. Eu tenho mais referência aqui, mas é o suficiente para nós aqui nessa noite. Essa é a forma, irmão, que Deus, através do profeta, trouxe para nós. Nós não somos absolutos. E nós não temos cargo vitalício. O dia que vocês descobrirem que o vosso pastor não traz a palavra, qualquer um, ou pode pedir, vamos fazer uma votação, é direito que você tem. Agora, irmão, o direito deve ser exercido de acordo com a palavra, porque lá nos dias de Moisés fizeram um motim com Datã, Coreia e Abirão.
que não estava sujeita a Moisés, e reuniram o povo primeiramente, trabalharam com o povo primeiramente, levantaram o povo primeiramente contra Moisés, porque achavam que era só Moisés que era santo, e eles não admitiam. Esqueceram que Moisés encontrou a coluna de fogo, que Moisés é que tirou ele da terra do Egito, que Moisés é que deu a vida para salvá-lo do Egito, sofreu toda aquela amargura para tirar de lá. Eles achavam que agora eles podiam, porque tinham dom, tinha se levantado, tinha poder, né, conquistou e fez o que podia fazer, achava que agora podia então tomar certas decisões. Eu estava dizendo para o irmão hoje, acho que era para o Marcos, nós vimos conversando hoje. Uma vez eu tinha um auxiliar, toda a igreja gostava dele. Querido, bom pregador, todo mundo gostava. Quando ele casou, a igreja deu todos os móveis dele. Comprou tudo para ele, porque ele estava do meu lado. Só que ele cresceu demais. Aí se envolveu com outro grupo lá de tal e tal lugar. E logo achou que não precisava mais. Sabe o que ele fez? Nem para o púlpito veio mais. Sentou lá embaixo e disse que não ia ser mais meu auxiliar, porque tinha tomado uma decisão, que agora ia continuar nas reuniões fulano de tal. Falei, tudo bem. Ele achou que podia, com todo o apreço da igreja, todo o carinho da igreja, que se levantando contra mim, que ele iria dividir a igreja. A igreja está lá em Toledo até hoje. Não perdi o membro, pelo contrário, membro que estava desviado e voltou para a igreja com a visita dele lá. Essas visitinhas capciosas que eles fazem, justamente de uma forma amigável, mas com segundas intenções, que é o que ele fazia lá. Saiu de Toledo, foi para o estado de São Paulo, dividiu a igreja do amigo dele lá no estado de São Paulo, cresceu, hoje está virado em nada. Cadê o nome? Procura o nome, cadê a obra desses homens? Sabe o que acontece, irmão? Ele diz, o pastor Raimundo tornou orgulhoso e tal. Sabe por que ele diz isso? Porque eles têm uma igreja desse tamanhozinho que pode comer todo final de semana na casa de um membro. É claro que é maravilhoso, não é? Você não gostaria de ter a visita do seu pastor cada fim de semana, ter uma comidinha, tomar um café? Mas deixa a igreja dele crescer igual a minha, para ver se ele vai manter a mesma posição e o pensamento que ele fala de mim hoje. Deixa ter igreja em Rondônia, deixa ter igreja lá em Minas Gerais, deixa ter igreja lá em Goiás, lá no Rio Grande do Sul, lá em tal lugar. Deixa atender 8 horas por dia o celular. Eu duvido qualquer um desses concorrentes, chamados concorrentes, pregadores, se atende o povo igual eu atendo no celular durante 8 horas, 9 horas por dia atendendo. E vocês aqui são testemunha, nunca deixei de responder as mensagens que vocês me enviam. Todas as vezes que vocês me procuraram, eu sempre respondi, eu liguei, eu dou orientação, eu escuto. Esse é o meu trabalho. Por que eles não fazem a mesma coisa? Por que não trabalham também? É claro, trabalhando cresce, irmão. Essa obra daqui, nós trabalhamos aqui, irmão, uma vez por mês, vim aqui pregar para vocês, lutamos aqui, temos em Beltrão quase 30 e poucos anos ali, indo todo mês, lutando. Mas levanta aqueles, irmão, que não conhecem José. Levanta aqueles que não conhecem José. Aí coloca uma servidão no povo, por não conhecer a história. Mas volte a conhecer e valorize, irmão, os homens de Deus, os homens que Deus tem levantado para o seu propósito. Como eu disse ultimamente, se você teve um pastor por 10 anos, 15 anos, honre o tempo que ele foi seu pastor, independente do que aconteceu, independente do que venha acontecer com ele, honra, porque Deus usou ele para te abençoar durante 10 anos, 15 anos. A rejeição, às vezes, a saída, não é para você enterrar tudo de bom que ele fez na sua vida, porque se ele não tivesse feito alguma coisa por ti, você não estava de pé hoje. Você está de pé porque alguém te ajudou, irmão. Veja bem, irmão, eu creio que mesmo a filha de Faraó, você já pensou, irmão? Eu até creio que Deus tem uma obra na filha de Faraó, porque ela pegou Moisés, te livrou Moisés da boca dos crocodilos, levou quem que era? O maior inimigo de Deus, a filha do maior inimigo de Deus, levou, Deus usou ela, chamou a própria mãe da criança, pagou para ela. Você acha que não vai ter algum benefício essa mulher? Então nós reconhecemos. Mas tem pessoas, irmão, que vivem com você 15 anos, 20 anos, 30, 40 anos, como eu tenho em Curitiba, e quando sai, não tem
Irmão, não tem uma frase que eles possam dizer de bom a meu respeito. Uma, durante todo esse tempo. Eu fui um péssimo, eu fui um maltrapilho, eu fui um impostor, eu fui infiel, durante todo esse tempo na vida dessas pessoas. Não tem nada para dizer assim, ó, nós saímos, mas que foi um homem que trabalhou, foi. O homem que trabalhou, foi. Saí de Toledo, ia a Curitiba, tomava um ônibus, meia-noite, para São Paulo, amanhecia lá, irmão Josias me pegava um metrô, me pegava, dava ceia para eles, no sábado à noite, meia-noite, tomava o ônibus de volta em São Paulo, voltava para Curitiba para dar ceia no domingo à noite em Curitiba, durante 3 anos, sem faltar. Hoje ele sai da igreja? Não tem nada para falar, não. Não tem nada para falar. Mas um dia a nossa história vai ser contada. Que Deus nos abençoe, irmão. Que Deus nos abençoe. Então, aqui nós temos o irmão Josué, tem trabalhado convosco aqui já. Quanto tempo, irmão José? Eu acho que 1 ano, praticamente. Quase 1 ano. Desde que eu comecei a vir aqui, faz mais, né? Mas como que você está administrando aqui? Então, chegou o dia de hoje que nós vamos decidir se o trabalho dele, ele tem um dom. Agora, se esse dom é para servir a vocês, é a mesma coisa assim. Tem muitos moços bons cristãos, mas nem sempre vai ser o seu marido. É aquele que Deus colocar. Então, o ministério é a mesma coisa. O irmão Josué tem sido de nossa confiança, a ponto de indicar para vocês, ele trabalhar aqui entre vocês durante esse período. Mas hoje nós vamos fazer esse trabalho através do voto. Se vocês aprovam o ministério do irmão Josué aqui, como pastor, ele será emancipado, isso quer dizer, ele torna-se autônomo completamente, porque até então, se ele pregar uma doutrina diferente do que eu prego aqui, como auxiliar, eu vou destituir ele. Mas quando ele se torna autônomo, votado pela igreja, vocês é que tem que fiscalizar o que ele está pregando, não mais eu. É vocês é que vai ter que dizer, olha, não é isso? Então, a partir de hoje, um auxiliar aqui em Videira tem nos ajudado aqui, mas a partir de hoje, se você votar a metade mais um, ele torna-se o pastor autônomo, como diz o profeta, para pregar o que está no seu coração, administrar da melhor maneira possível, levar vocês ao rapto, à perfeição, levar vocês ao amadurecimento com a sua pregação. Isso nós temos que fazer porque é o caminho que temos que fazer. Não é eu que tenho que dizer assim, ele é o homem da minha confiança. Ele é, senão ele não estaria aqui. Mas quando se trata do pastor local, é vocês que têm que dizer sim ou não. Vocês entenderam? Então, como nós temos feito em Assis Chateaubriand com o pastor Silva, fizemos em Bela Vista com o pastor Dorival, vocês devem ter acompanhado, fizemos em Jataizinho com o pastor Dorival, fizemos em Ponta Grossa com o pastor Elismar Mendes, como vocês acompanharam, todos tiveram a oportunidade de votar, e esses homens ficaram completamente livres. Não são obrigados a estar comigo, não são obrigados a estar na minha igreja, não são obrigados, isso se eles desejarem me visitarem, se eles quiserem me visitar, se eles acharem que é importante, isso fica da parte de cada um deles. Não é uma obrigação mais. É apenas um sentimento de consideração do que propriamente uma obrigação. Termina essa coisa de obrigação. Então, fica livre, não é? Fica livre. É igual o Pedro disse, você não quer ir, Pedro? Ele disse, não, eu não vou ficar por aqui mesmo. É a mesma coisa, vai embora não, mas eu vou ficar por aqui mesmo, nós vamos ficar juntos, nós vamos trabalhar, vamos dar continuidade e assim por diante. Então nós temos feito isso, irmão, e desde que eu fiz pela primeira vez, eu fui votado pela primeira vez, em 1979, e uma questão da igreja também, escolher o seu pastor. E era uma disputa acirrada, por quê? Porque eu tinha apenas 3 anos que eu era batizado. Não tinha, foi em 78, dezembro de 78, 77, eu não tinha 3 anos que eu era batizado, já era pastor, e tinha que
eu tinha que vencer uma eleição com o maior bispo desse país, que a opinião dele é que eu não poderia ser. E eu entrei em votação, com o maior bispo que havia. E, na verdade, foram, na época, eu nunca vou esquecer. Essa história eu nunca vou esquecer. Foi esmagadora. Foi 120 votantes, 84 a meu favor e 36 contra. Então, eu acho que quando Deus quer fazer a obra, Ele faz. Né? Se o pau está pendido para cá e ele quer cair para cima, lá no tempo de Columba foi. Amarraram ele na beirada de um barranco, numa árvore caída aqui, e falou, nós vamos te matar. Ele disse, não, pode me amarrar lá. Amarraram ele lá, naquela árvore ali, cortaram a árvore. O profeta disse que em vez da árvore cair para baixo, caiu para cima e matou os camaradas ainda que estavam. Quando Deus quer fazer, irmão, Ele vai fazer mesmo. Pode acontecer o que acontecer, Ele faz. Então, o voto é secreto. Eu gostaria que viesse aqui o irmão Laudaí, que recolhe a oferta, e nós, eu acho que só uma salva dá, né? Eu pediria aqui que o irmão Sidmar nos ajudasse. Pode ser, irmão Sidmar? Ó, irmão Sidmar, você vai pegar um tanto branco e um tanto amarelo, e eu vou explicar como é que vai funcionar ali para os nossos irmãos. Vocês aí da internet, tenha paciência, tá? E você pode votar aqui também no meu celular, como vocês fizeram lá com o irmão Elismar, vocês fizeram com o irmão Dorival, né? Eu voto pela internet, né? Se você votar amarelo, você está reprovando, Se você votar branco, você está dizendo que o irmão Josué vai ser o pastor aqui de Videira. Então, pode ir distribuindo ali, ó. Irmão, está aqui também, irmão, por favor. De 16 anos para cima, é um amarelo e um branco. Para cada um, 16 anos para cima. Você já tem 16 anos? Não. 16 anos para cima. Vocês vão pegar um papelzinho desse, numa mão, outra na outra. Ó. Põe o branco. A hora de voltar, com a mão fechada, vocês vão colocar na salva. Amarelo, branco. O branco é sim. Então, hoje, está aqui o irmão Josué, com todo esse trabalho. Se você colocar o branco, você está dando sim para o trabalho do irmão Josué, e a partir de hoje ele torna o seu pastor autônomo aqui da igreja de Videira. Então, o branco é sim. O amarelo, você sabe que o amarelo sempre 2 amarelos é expulsão, né? Então, vai ter só um, não vai ser nem ser expulso, é um só. Todos que vão votar. Então, você pega o amarelo e o branco, coloque aqui, e a hora que a salva passar, é branco, você coloca aqui, segura o outro na mão. O que vai valer é o primeiro voto. Todos entenderam? Tem alguma dúvida? Não. Branco quer dizer sim, amarelo quer dizer não. Você pode votar também, viu, Mandanusa? O Josué também vota, né? Tem direito ao voto também. Muito bem. Agora pega a salva. Já está chegando os votos aqui, ó. Já estão votando primeiro pela internet do que o voto local. Não pode haver boca de urna, né? A salva tem que passar um pouquinho acima, assim, para ninguém olhar lá dentro, para ver se tem branco, tem amarelo. É muito divertido, mas é real, é verdadeiro. É muito bom nós termos essa liberdade, né? Nós temos essa liberdade. Então, se estamos todos prontos, eu vou eleger o Marcos Davi, né? E vou chamar o irmão Vladimir. Com o Marcos Davi, vocês vão depois lá dentro, vão pegar um papelzinho e vão escrever. Deixa eu ver aqui se tem algum papel por aqui. Mas ali na minha bolsa você vai achar um papel. Aí você vai escrever tantos brancos, tantos amarelos, ou todos brancos, ou todos amarelos. Pode recolher. Todos que tiver, olha, o branco sim, amarelo não. Então, guarda o outro na mão que vai ser recolhido depois. Muito bem, está aqui. Obrigado. Vocês aí da internet, torcendo aqui, né? Pelo branco, torcendo aqui, está chegando voto aqui, um atrás do outro aqui, viu? Se houver empate, eu desempato, né?
É sempre o voto do presidente é isso aí, né? Ele fica, se der empate, ele vai desempatar. Irmão, essa é a ordem bíblica. Você lembra que até a igreja primitiva, antes do Pentecoste, eles escolheram Matias, né, para substituir a Judas. Foi através da sorte, do voto, eles lançaram ali para saber quem é que iria ocupar esse lugar. Vê se todos votaram, todos já votaram, falta alguém? Vocês aí da internet, obrigado sempre por nos acompanhar. É um prestígio, sabe? Vai lá, irmão. Você também tem que votar, né? Você não votou? Não, irmão, você tem que votar também, né? Tá aqui os dois, tá? E aí guarda um na mão, vai lá, coloca. Marcos Davi, irmão Vladimir, vai ali para contar. E temos aqui, ó, chegando os votos aqui pela internet, bastante votos aqui. Depois nós vamos abrir, né, irmão José? Depois nós vamos abrir os votos que vieram pela internet aqui, vários votantes aqui eles colocaram até a cor até o papelzinho branco ou amarelo, eles colocaram aqui já, diretamente aqui. Muito bem, muito bom mesmo, graças a Deus, né? Aqui temos aqui também, temos aqui, ó, irmão, até um comunicado aqui, ó. Tem até o comunicado aqui da irmã Esther, filha do irmão Vladimir, falou, olha, estou aqui, né, estou aqui. Está votando também, viu? Está votando através da internet. Está aqui. Muito bem, graças a Deus. Aí vamos esperar aqui, vocês anotam e traz aqui, irmão Heber participando, irmão Cirlei, lá de Rolim de Moura participando, irmão Daniel Maia participando, irmão Ademir Bonfim participando, irmão Ilcimar, irmã Fátima Araújo, irmã Célia Pereira, lá de Bela Vista do Paraíso, irmão Gerson Pereira dos Santos, São Paulo, participando, irmão Aparecido Honório, irmão Rodson também participando aqui. Então, aqui está a participação de nossos irmãos aqui. Depois que nós demos o veredito aqui. Agora, a minha pergunta, irmão, vem cá, irmão José. Responda para mim se você está disposto a aceitar o voto, a votação, seja ela para te reprovar, ou seja ela para te aprovar, se você está disposto a obedecer à lei da votação e não fazer igual o Trump nos Estados Unidos, que perdeu e não quer sair da cadeira lá, né? Quero saber se você está disposto. Pode? Com certeza, pastor. Deus abençoe os irmãos novamente. Dá um volumezinho aqui. Estamos dispostos a qualquer resultado. Se for branco para assumirmos o trabalho, está bom. Se for amarelo para continuarmos como auxiliar aqui, aceitaremos. Se for para não voltar, também aceitamos. É a vontade da igreja, né? Eu creio que estamos sempre à disposição e desde já, antecipadamente, pastor, quero dizer que independente do resultado... Agora você pode falar que o resultado já está aqui. Já está. Não muda nada, não pode muda falar. Nada. Independente do resultado que está aqui, nós vamos continuar trabalhando junto naquilo que for necessário, né, no campo, seja aqui, seja em Beltrão, seja em qualquer necessidade ao redor do campo. Como o pastor estava falando, nós conhecemos a história, nós sabemos de onde viemos. O profeta usa até uns termos interessantes, né? Ele falou que os cristãos verdadeiros, eles são como um cavalo puro sangue, que ele sabe de onde ele veio, quem é o seu pai, quem é o seu avô, quem é o seu bisavô. A sua origem, ela pode ser rastreada. E nós sabemos aonde estamos parados pela graça de Deus, a confiança plena que temos no ministério do pastor Raimundo, e continuaremos trabalhando ao lado dele da maneira que Deus dirigir que nós venhamos a trabalhar. Amém? Deus abençoe. Amém, amém. Então, vamos dar aqui o resultado da votação. Teve 22 votantes, 22 votos brancos e 0 amarelo. Uma salva de palmas para o senhor Jesus. Por unanimidade, pela graça de Deus, né?
22. Agora pode recolher, porque é secreto também. Se você mostrar o que ficou na mão, não vai adiantar nada. Todo mundo sabe que você votou branco. Não tem mais segredo. Tivesse um ao contrário, sim. Mas como não tem nada, você pode já abrir a mão e colocar lá, não tem problema nenhum, porque os que sobraram aí não vai modificar nada, né? O povo estão aplaudindo aqui na internet, né? Depois eu vou ler. Muito bem, agora nós vamos para aquela cerimônia. Irmão Josué, eu quero ler uma escritura que eu quero deixar, pode ficar do meu lado aqui. Eu quero dedicar essa escritura para você, como um filho na fé, como um companheiro, como um obreiro que foi sempre um exemplo para nós, desde o primeiro momento que você aceitou a trabalhar junto no ministério. Só posso dizer que foi sempre uma bênção. Temos sido ricamente abençoados com o seu trabalho, sua disposição, por onde você tem passado a nosso pedido, não mediu esforços para atender o nosso pedido, para ir onde foi necessário. Então eu queria dedicar isso a você de todo o meu coração, que essas palavras sejam não as minhas palavras, mas de Deus para você, através dos meus lábios. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, que é o que Paulo está dizendo que você deve ensinar a essas vidas. Sujeita a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que sujeitem aos seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, Paulo pedindo ao seu filho Timóteo para que dê continuidade ao que ele tem ensinado. Em outra escritura diz: aquilo que de mim aprendeste, ensina a homens idôneos, para que esse evangelho possa ir adiante. Então, estou muito feliz pelo resultado. Para mim é uma grande alegria saber que esse trabalho deu esse fruto, que hoje vocês têm um pastor de confiança, né? Como ele disse, vamos trabalhar junto, que o que for necessário da minha parte, junto com ele, vos ajudar, com certeza estamos ombro a ombro para levar esta causa até o fim de nossa jornada. Então vamos passar ali à frente. Esse microfone está funcionando, né? Posso usar esse microfone aqui, né, irmão Ribeiro? Eu gostaria de... Quando eu estive aqui pela primeira vez, eu acredito que quem me atendeu primeiramente foi o irmão Luiz e o irmão Laudair. Foi isso mesmo, né? Foi os dois primeiros, não foi? Então, como ancião da igreja, como os mais velhos que estão aqui no princípio, como Paulo falou aqui, e vocês viram o começo da obra, eu chamaria vocês dois aqui para compartilhar conosco esse momento de consagração. Então, gostaria que vocês viessem aqui à frente, por favor. E a igreja também vai ter a sua participação. Deixa eu pegar essa Bíblia aqui. Sempre uso. Isso aqui não é a consagração de um pastor. Isso aqui é o reconhecimento do dom como um pastor local escolhido por vocês, pelo voto, com livre e espontânea vontade, sobre a oração, vocês escolheram. Pode ajoelhar, então? Irmão Luiz, você segura essa Bíblia na frente dele aqui, assim, para que ele possa pôr a mão em cima. Eu convidaria... Irmão Laudair, passa desse lado aqui, um pouquinho mais atrás,
né? Muito bem. Eu vou pôr a mão aqui, você coloca a sua mão em cima da minha. O irmão pode pôr sua mão em cima da do irmão Laudair. E eu gostaria que vocês ficassem em pé e vocês também levantassem a sua mão e orassem para que Deus, que tem abençoado esse ministério, possa ungir, possa usar esses lábios para a sua edificação, orientação, oração pelos enfermos, que Deus possa usar este vaso para benefício da vossa preparação para o rapto que brevemente acontecerá. Amado Jesus, querido Pai Celestial, estamos felizes pelo Senhor estar aqui entre nós. Nós estamos vendo as bases bíblicas, Senhor, os velhos tempos, os tempos apostólicos, a Bíblia se repetindo, homens sendo levantados para levar adiante o Evangelho da paz. Esse jovem pregador, a quem eu conheço desde o seu nascimento, tem mostrado, Senhor, essa fidelidade, esse amor pela causa. Tem passado por muitas lutas, muitas provas. O Senhor lhe deu uma maravilhosa esposa, filhos que hoje são grandes contribuintes para o seu ministério, para o seu trabalho. Estão lado a lado nesta jornada, Pai. Nós, nesta noite, reconhecendo o que a igreja viu nele, Pai, que o toma como seu pastor, eu creio que ele tem esse dom, ele será um apacentador, dá a ele a paciência necessária, a temperança necessária, dá a ele mais do teu Espírito Santo, para que esse evangelho pregado por ele possa vencer as barreiras, a distância, Pai, e que desse ministério venha nascer outros ministérios, para que seja uma bênção para os teus filhos, uma bênção para o teu povo, Pai, que não seja um ministério infrutífero, Pai, estéril, mas que ele possa crescer, Pai, não somente em número, mas crescer na estatura de um varão perfeito. Nós, Pai, reconhecemos essa vitória da igreja, Pai, de ter um pastor local, reconhecemos ele como homem de Deus e apresentamos ele a Ti nesta noite, Pai, e agora entregamos essa igreja em Suas mãos, essas almas preciosas, que esse coração viva por esse povo, Pai, sacrifique por esse povo, porque a Tua palavra diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Que esse Espírito seja no nosso irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, amém e amém. Pode sentar a igreja, Deus te abençoe nesta caminhada, né? Deus abençoe. Graças a Deus por tudo que foi realmente feito. Nós temos aqui, nós estamos chegando a 10 horas, né? Aqui tem toque de recolher também ou não? Não, né? Muito bem. Mas teve bom até aqui, né? Graças a Deus por tudo. Aqui nós temos muita gente nos participou, que é quase impossível nós falar de todos que participaram conosco aqui nessa noite, porque realmente foram muitos. Deixa eu ver aqui o primeiro. Deixa eu lembrar aqui primeiro. Está aqui a irmã. Aqui está. Irmão José Antunes, lá de Poá. A irmã Ilzamar, de Betim. A irmã Sueli Maia, Curitiba. A irmã Nair Bonfim, irmão Otávio, Toledo. Irmão Josimar Paz, de Campo Redondo, Rio Grande do Norte. A irmã Joana, lá de Belo Horizonte. A irmã Inês Bonfim, de Toledo. Irmão Belchor Samuel Lundo, de Angola. Pastor Donizete e família, nos acompanhando em Americana. Irmã Rosângela Rocha, de Curitiba, São José dos Pinhais. Irmão José Maia, de Sorocaba. Irmã Raquel Pérez, irmão Edson Coutinho, Juiz de Fora. Irmã Cátia Silene, de Recife. Irmã Tereza Cristina, de Olinda. Irmã Adriana e irmã Cecília, lá de Valinhos. Irmã Abigail e família, acompanhando nós em Brusque. Irmão Lorival e família em São José dos Pinhais. Irmã Marli, em Pato Branco. Irmã Marilene, em Rondon. Irmão Josué, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Irmão Alberto, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Irmão Alberto e família. Irmão Josué e família. Irmã Raquel Paulino, em Recife.
nos acompanhando juntamente com a família. Irmã Mariana Gomes e filhos acompanhando. Irmão César Eli, em Belo Horizonte. Irmão Pedro Regis, irmã Inês, em São José dos Pinhais. Irmão Carlos Gomes, em Goiânia, juntamente com a sua família, nos acompanhando. Irmão Márcio Viana e família, São José dos Pinhais. Irmã Vanilda Penha, Belo Horizonte. A irmã Enelândia Medeiros, Belo Horizonte. Também temos aqui participação do Daniel. Irmã Elza Rezendes e pastor Antônio Viegas e família em Caiçara, na Paraíba. O irmão Joel Santos e família em Guaianazes. A irmã Joana Dark nos acompanhando lá de Ibirité, Minas Gerais. Irmão Giovanni Mota, em Belo Horizonte. Irmã Kelly Oliveira, em Xangri-Lá. Irmão Tadeu Luleque e família, em Londrina. Irmão Pablo e família, em Porto Alegre. Irmã Viviane e seu filho Michael, em Curitiba. Irmão Roseli Araújo, em São José dos Pinhais. Irmã Marlene Machado, Marechal Cândido Rondon. Irmã Rebeca Domingos, em Belo Horizonte. Irmã Maria Aparecida Berrarte, Toledo. Irmã Eliane Matanó. Irmão André e família, acompanhando em Paranaguá. Irmã Ruth Maia e a irmã Sueli, né? Nos acompanhando. Irmão Miguel Munhaque. Todos aqui estão votando branco, viu, irmão? Então, tudo branco, tudo branco. Não vou falar branco porque é tudo branco aqui, né? Irmão Miguel Munhaque, irmão Daniel Filho, né? Lá de Campinas. Irmão Nilson, lá de Prazeres, Pernambuco. Irmão Antônio Maculã, Pimenteira do Oeste, juntamente com a sua esposa, lá em Rondônia. Irmã Júlia Menezes, nos acompanhando em São José dos Pinhais. Irmão Clébcio Bonfim, lá em Jaguarari. Irmão Alfredo Hemp, em Guatambu, nos acompanhando com a família. Irmão Rodson, em Assis Chateaubriand, nos acompanhando. Irmão Aparecido Honório. Irmão Ademir Bonfim, de Toledo. Todos votando branco aqui, ó. Aqui agora eu posso mostrar a filha do irmão Vladimir, diz que o voto dela é branco também. Então tem mais um aqui, ó, da igreja aqui, 23, passou para 23 daqui da igreja. Irmão Heber Correia, nos acompanhando, está no Rio Grande do Sul, visitando a família, a filha e netos e genro, votando em branco também. Irmã Célia Pereira, também votando. Irmão Alodir Cardoso, conhece também o pastor Josué, lá em Barra Velha. Irmão Moacir, também lá em Campo Grande, onde nós estivemos lá, estava presente na nossa reunião com a sua esposa, também votando. Irmã Salete, lá de Criciúma, nos acompanhando. Irmão Fabiane, lá de Pato Branco, juntamente com o irmão João Rodrigues e família. Irmã Terezinha da Silva, lá de Cascavel, nos acompanhando. Irmão Osvaldir e família em Pato Branco. Irmão Samuel Lopes Oliveira, que foi batizado recentemente em Curitiba, também votando. Irmão Samuel Lima, também votando aqui, lá de Curitiba, né? Irmã Suzana Vieiro, lá de Assis Chateaubriand. Irmã Denise Gomes, também votando. Irmão Écio Coutinho, também lá de Juiz de Fora. Irmão Devanil Lopes, também nos acompanhando. Irmão Paulinho de Salvador, aqui é o Paulinho de Salvador, nosso companheiro lá de Toledo, também votando em branco, né? Votando em branco, graças a Deus, nenhum voto contrário. Irmã Maria Balmante e família, Toledo. Irmão Ilcimar Nunes, Betim, Minas Gerais, nos acompanhando, votando também. Irmã Elaine Lima, nos acompanhando, lá no Rio Grande do Sul. Aqui temos, deixa eu ver aqui quem que é, só pela foto, porque não tem nome. A irmã Iraides, lá de Dois Vizinhos, também nos acompanhando. Irmão Eliezer Pereira, Sorocaba. Também temos aqui Marcélia Pereira, de São José dos Pinhais. Irmã Daniela Mendes, votando. Irmão Maico, Rio Grande do Sul. Irmão Gerson Pereira, do Santos, São Paulo. Margarida Rocha, Curitiba. Shirley Rolim de Moura. Fátima Araújo, Toledo. Irmã Rose, lá em Jacaraú, na Paraíba. Irmão Joel Araújo, São José dos Pinhais. Irmão Maurício, lá em Belo Horizonte, juntamente com o irmão Olegar, irmã Graça, estão ali numa festa, né? Enquanto eles fazem pamonha, nós estamos aqui comendo ervas amargosas, né?
Mas tá bom, graças a Deus, tá tudo bem. Boas festas para vocês aí. Irmão Olegário mandou até a foto aqui, ó, da audiência aqui. Irmã Letícia, Porto Alegre, nos acompanhando. Irmão Silvio Mendes, irmão aqui, não é possível que vai votar ao contrário, né, irmão José? Voto em branco também aqui. Irmão José Wilson, lá de Belo Horizonte, nos acompanhando e votando. Irmão Aloir, lá de Caxias, juntamente com a família, nos acompanhando. Irmão Daniel Maia, nos acompanhando. Audiência lá de Porto Alegre, irmão Felipe, Vanessa, Amabile, Stephanie, Canoas, nosso auxiliar ali, irmão Abraão e família, Gravataí, irmão Miguel e Alaí de Porto Alegre, irmã Kela Oliveira, Chanquilá, Santa Catarina, irmã Maria, Itajaí, irmão Daniel Maia e família, Joinville, no Paraná, Luiz Dias e família em Cascavel, Rubens e Maria, Samuel Lima em Curitiba, Aline, Londrina, Joel Araújo, Roseli, São José dos Pinhais, São Paulo, Eliezer, Eliel e Júnia, Sebastião e Laodiceia, Sorocaba, Espírito Santo, irmão Adilson e irmã Miriam, Guarapari, Minas Gerais, irmã Márcia, Sofia, Saulo e família, Belo Horizonte, Gesiana e filhos em Ibirité. Deixa eu me ver aqui, estamos terminando. Paciência um pouquinho aí que nós vamos chegar lá. Helena Pereira, irmão Celinho, nos acompanhando e votando também. Deise Castilho, também, juntamente com o irmão Paulo Castilho ali, é a mãe e o pai da irmã Danusa. Certamente está votando em branco também, né, irmã Danusa? Se não votar, depois vai acertar com você lá, né? Mas está aqui nos acompanhando. Irmã Maria de Itajaí, dando os parabéns ao pastor. Irmão Simeão Souza, dando os parabéns aqui para o pastor. Irmã Valdinei de Arapongas, votando. Irmã Letícia também votando. Irmã Marli Ferreira, lá de Itajaí, votando também, né? Está lá, mandou as fotos aqui. Graças a Deus. Todos que falaram aqui foram votos em branco. A nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham. Tem aqui também chegando a irmão Isaac e família, certamente também votando em branco. Não é possível que a sua irmã não vai votar em você, irmã Juliana, né? Aí fica difícil depois. Pode vir aqui, irmão Josué. Eu quero passar agora a direção para você. Eu só tenho que agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo respeito, pela consideração. Irmão Luiz, irmão Laudair, que me deram a primeira entrada aqui em Videira, foram os primeiros que me chamaram, depois veio o irmão Vladimir, depois veio o irmão, a esposa, né? Vieram agregando aqui a nossa igreja, a irmã, enfim, todos vocês. Depois o irmão Ribeiro muda para cá, sai de Curitiba, né? Vem para cá, dá uma força, tem sido uma bênção aqui para os irmãos também. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Não estou me separando, né? Eu estou apenas me aliando a um trabalho junto com o vosso pastor daqui para frente. Tá pedindo para apresentar a irmã Danusa aqui, viu, irmã Danusa? Ó, irmã Danusa, vira lá para a irmã Danusa, pode ser? É a esposa do pastor José. Pode tirar a máscara, irmã. Pode tirar a máscara aí. Obrigado, irmão Miguel, por lembrar aí, ó. Não estava mostrando a primeira dama aqui, agora você lembrou de mostrar a primeira dama. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Para todos os nossos irmãos aí, a irmã Danusa. Então, o que estava dizendo, meu muito obrigado, irmão. Eu lembro de Paulo, quando ele despediu daquele povo, ele ia morrer. O povo abraçou ele, chorou, né, porque ele ia para um lugar que eles não, ele disse, a quem não verei mais o vosso rosto. E alguns choram de alegria quando nos abraçam, sabendo que não nos vai ver mais. Mas eu sei que vocês me amam, nós nos amamos, nós estamos juntos nessa peleja, venha o que vier, nós estamos prontos para seguir a nossa jornada. Agora é contigo, a responsabilidade maior, aquilo que Deus colocar no teu coração. E se eu puder servir em algum momento, alguma coisa no trabalho, no ministério, nós estamos sempre à disposição. Parabéns pela vitória, fiquei muito feliz mesmo. Para mim é uma resposta de Deus e eu estou muito feliz, estou saindo muito feliz mesmo. Por favor. Amém. Graças a Deus, como eu falei, vamos seguir o trabalho que temos feito até aqui. Eu agradeço profundamente o apoio dos irmãos aqui, desde que começamos a vir aqui para pregar no começo. Sempre tivemos o apoio de todos, né, compreensão também,
e todos os trabalhos que se propomos a fazer aqui. Tivemos o apoio agora do irmão Josué nessa parte aí do som e técnica, já estamos podendo transmitir daqui, né, os cultos. Os irmãos que acompanharam na internet certamente notaram que ainda não temos a mesma qualidade de quando é Curitiba, mas aos pouquinhos estamos melhorando, né? Vocês perceberam ali, o irmão José fazendo uns sinais ali para o irmão Joel, e aos pouquinhos nós vamos aperfeiçoando, né? E vamos seguir em frente. Quando eu precisar de alguma orientação, eu sei aonde buscar, como tenho buscado até hoje, muitas orientações, e tenho buscado junto ao pastor Raimundo. Não me considero que tenho suficiente conhecimento ou maturidade para caminhar sozinho, né? Eu acho que preciso sim de orientação, e sei aonde buscar uma orientação verdadeira de um ministério bem estabelecido, e assim eu creio que nós teremos vitória nesse trabalho aqui. Amém? Vamos ficar em pé então, agradecer a Deus. Amado Jesus, te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui, Pai. Não há nada oculto diante do Senhor, e nós pedimos que o Senhor continue ao nosso lado, com as suas mãos estendidas, nos capacitando para a nossa jornada aqui, para a nossa caminhada, que o Senhor possa abençoar cada irmão aqui, cada família, possa dar a vitória, Pai, aonde nós precisamos de vitória, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem vitória, tem consolo, tem palavras de ânimo, tudo o que nós necessitamos, todas as nossas necessidades, o Senhor é quem pode suprir, Pai. Então nós te agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos que o Senhor nos guie nesta caminhada, Pai, porque nós temos um alvo, nós temos um objetivo, a transformação dos nossos corpos, o arrebatamento, estar contigo para sempre, Pai, e nós queremos que o Senhor nos conduza a este objetivo, Pai. Não importa por onde nós temos que trilhar, mas se o Senhor estiver conosco, nós temos certeza que teremos vitória, Pai. Te agradecemos por tudo assim, pedimos as tuas bênçãos no retorno para casa de cada um dos irmãos, de nós que vamos ir a Francisco Beltrão agora, que o Senhor possa nos guardar também no caminho, nos livrar de qualquer tentativa de Satanás em nos prejudicar, Senhor, e assim pedimos que o Senhor continue conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração, a nossa gratidão. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.